Acorde, ó dorminhoco. A Bíblia dirige-se à imaginação, que é sensação espiritual, e apenas imediatamente ao entendimento ou razão. No 5º capítulo do livro de Efésios, nos é dito: acorde, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos. Agora, a razão nunca poderia compreender estas palavras, mas a Bíblia está convocando a imaginação para despertar, lhe dizendo que ele está dormindo, sonhando o mundo dele existe. Mas a imaginação, agora um ser racional, não sabe disso e, portanto, não consegue acreditar. Todos os mandamentos das Escrituras são endereçados e cumpridos pelo Senhor, que é toda imaginação. São a sua maravilhosa imaginação humana, que é chamada para despertar. Porque dormes, ó Senhor, desperta. Salmos 44. A maior confissão de fé que o homem já recebeu por meio de revelação é chamada Shema. Ela está registrada no capítulo 6 de Deuteronômio como: Ouça, ó Israel, o nosso Senhor Deus. O Senhor é um. O Senhor mencionado aqui é Elohim, que é uma unidade composta de um, composta de outros. Eu sei, pois estive na presença dele. Ele me abraçou e me incorporou ao seu corpo. Desde aquele dia, em 1929, eu tenho sido um com o corpo do Senhor ressuscitado. Eu acredito que nós somos os deuses mencionados no Salmo 82, que são citados no 10º capítulo de João como: Deus tomou o seu lugar na Assembleia Divina. No meio dos deuses ele julga, dizendo: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês devem morrer como homens e cair como um homem, ó príncipes. Você perceberá que esta afirmação começa no passado, alegando que os homens são deuses, filhos do Altíssimo. Então, o futuro é profetizado como: vocês cairão como um único homem. Esta queda não foi uma punição, mas um plano, um fingimento, por meio de uma aparência assumida, a fim de ocultar a intenção real, que é uma expansão da existência futura e do nascimento final. Tendo-nos escolhido em si mesmo antes da fundação do mundo, o homem caiu, se fragmentando nos inúmeros homens que agora aparecem. Nós somos os deuses disfarçados que não reconhecem os nossos irmãos e nem a nós mesmos. No início de Gênesis é dito: o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e enquanto ele dormia, lhe arrancou uma das costelas. Deus criou uma mulher a partir da costela e a trouxe para o homem, que disse: esta finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se apegar à sua esposa, tornando-se uma só carne. Esta afirmação é um mito quando vista através dos olhos da razão, mas é verdadeira. Você entenderá perfeitamente quando for revelado a você. Tendo tido a visão, eu digo que você não tem um corpo distinto da sua alma. O corpo que a Escritura chama de Eva é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos. O corpo físico você veste, seja ele masculino ou feminino, é emanado pela Eva. Ela é a Jerusalém do alto, que é a emanação do Senhor. Embora escondido da vista, você é tão um com Eva, que, se fosse atingido e sentisse dor, proclamaria: estou com dor. E eu sou é o nome de Deus. A imaginação está unida a você e você está unido a mim pelas nossas emanadas Jerusaléns. A Jerusalém de baixo leva os filhos para a escravidão e a Jerusalém de cima leva os filhos para a liberdade. Quando questionado pelos judeus, Jesus disse: destrua este templo em 3 dias e eu me erguerei novamente. Não entendendo, eles disseram: levamos 46 anos para construir este templo e você irá levantá-lo em 3 dias? É assim que a mente do homem funciona.
pensando em algo externo feito por mãos humanas, não sabiam que Jesus falava do templo da alma. Paulo sabia disso, pois ele questionou os coríntios, dizendo: Você não sabe que você é o templo do Senhor e que o Espírito de Deus habita em você? Eva é o seu templo, a sua emanação e a sua esposa, até que o sono da morte seja passado. Ela é a sua alma, a qual Deus, imaginação, se apega e com quem se tornou um. Não há outra Eva. Caindo em um só corpo, você entrou em sua caverna e encontrou seu Salvador na sepultura. Alguns encontraram ali uma vestimenta feminina e outros uma masculina, tecida com cuidado. Eu encontrei uma vestimenta masculina. Minha esposa encontrou uma vestimenta feminina, mas ela não é feminina e eu não sou masculino, pois em Cristo não há homem ou mulher, nem escravo ou pessoa livre, nem grego ou judeu, nem preto ou branco. Sendo um com Cristo, você, toda a imaginação, está acima da organização da morte eterna. Em seu grande trabalho chamado Jerusalém, Blake fala sobre o sono de Albion e a passagem dele pela morte eterna, que é a vida como nós conhecemos. Este mundo parece não ter fim e não ter propósito, pois quando o homem rico morre, ele deixa todas as riquezas dele para trás. E quando um homem pobre morre, ele é colocado na cova do indigente. Mas no mesmo período de tempo, seus corpos se transformarão em pó e ossos, e ninguém será capaz de distinguir um osso do outro. Independentemente do que o homem pareça alcançar aqui, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos do Senhor, e a força do homem aqui é a fraqueza de Deus. No entanto, este mundo tem um propósito, pois o homem tem que passar por ele para entrar na vida eterna. No poema de Blake, Jerusalém, ele fala do sono do poder ao passar pela morte eterna e de seu despertar para a vida eterna, dizendo: Este tema me desperta noite após noite, e todas as manhãs me acorda ao nascer do sol. Então vejo o Salvador sobre mim, espalhando seus raios de amor e ditando as palavras desta suave canção. Em sua carta ao Sr. Butts, Blake falou deste poema dizendo: Posso elogiá-lo porque não ouso fingir ser outra coisa senão o secretário cujos autores estão no céu. É o poema mais grandioso que este mundo contém, pois o Espírito da Verdade o ditava manhã após manhã, às vezes 12, às vezes 20 ou 50 versos de cada vez. O que agora parece ser o trabalho de uma longa vida foi produzido sem trabalho ou estudo e muitas vezes contra minha vontade. É assim que o poema começa: Desperte, desperte, ó dorminhoco, na terra das sombras, desperte, expanda. Eu estou em você e você em mim, mutualmente, em um amor divino. O ser no qual estávamos contidos caiu deliberadamente neste estado chamado morte, com o propósito da expansão para uma vida gloriosa. Sua história é contada na parábola do grão de trigo que, a menos que caia na terra e morra, permanece só, mas se morrer, produz muito. Aqui está a história do mistério da vida através da morte. Sendo toda imaginação, se quiser uma extensão da realidade, devo me contrair e morrer. Devo me esvaziar da glória que tive com o Senhor e entrar no único corpo que cai. O mundo nos diz que a queda foi um erro, mas não é assim. Pois Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Um dia você despertará, sua máscara sairá e você será aprimorado além dos seus sonhos mais loucos conforme despertar para a vida eterna. E quando todos despertamos, nos conheceremos mais intimamente do que é possível nos conhecermos aqui. Minha esposa e eu frequentemente temos os mesmos pensamentos, mas não importa o quão íntimos sejamos, não podemos saber a intimidade que teremos quando essas roupas forem tiradas e formos mais uma vez despertados para a vida eterna.
Todos com o tempo despertarão, mas não por qualquer esforço que tenham feito enquanto estiverem aqui. O seu despertar foi predeterminado e acontecerá na hora certa, independentemente de você estar engraxando os sapatos ou empregando 1 milhão de pessoas. Nosso governo, sem dúvida, tem 1 milhão de pessoas em sua folha de pagamento, com o presidente como chefe. Então, em um sentido técnico, ele emprega 1 milhão, mas esta noite quem engraxa os sapatos pode acordar enquanto o presidente continua a dormir. Ainda assim, ninguém pode morrer. Esta é a parte gloriosa. E seu corpo é a sua emanação. Corte a cabeça dele e, acreditando que você instantaneamente renova o mesmo corpo, mas sem as partes faltantes. Você sairá da roupa que agora veste e homens o chamarão de morto, mas você terá acabado de vestir outra roupa, sem pontes, sem obturações nos dentes, sem cabelo branco, sem a necessidade de usar óculos ou um aparelho auditivo para descobrir que é um homem jovem ou mulher de cerca de 20 anos de idade. Você estará em um mundo terrestre tão real quanto este e continuará a sua jornada até acordar. Eu acordei e sei que quando esta vestimenta for retirada, não estarei mais neste mundo de morte. Este mundo, contudo, não termina no ponto em que os sentidos deixam de registrá-lo. Você não pode seguir aqueles que são chamados de mortos por causa da sua limitação. Mas o seu amigo que emanou o corpo que você conheceu aqui não está morto para si mesmo. Em vez disso, ele agora emana o mesmo corpo, apenas jovem, onde continua a sonhar com a existência de seu mundo sem sequer saber que passou pela porta chamada morte. É como sair de uma sala e entrar em outra. O seu amigo está no mesmo fabuloso mundo terrestre que os mistérios chamam de morte eterna, e a partir do qual ele um dia despertará para a vida eterna. Tendo descido e entrado no mundo da morte, um dia ele despertará e descobrirá que se expandiu e cumpriu o propósito dele. Deus estabeleceu um limite para a contração e opacidade, mas não para a translucidez ou a expansão. No primeiro capítulo de Gênesis é dito: Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O segundo capítulo muda isto um pouco, mas não é uma contradição se você vir através da imaginação. O destino do homem é se tornar um espírito vivificante e não apenas permanecer um corpo animado. O propósito da sua queda é transformá-lo em um mundo completamente diferente, onde você é um espírito vivificante animando tudo ao seu redor. Lá você irá parar o tempo à sua vontade e iniciá-lo novamente. Este é o seu destino. Agora, a razão não consegue entender isso e você não pode culpar ninguém que não tenha tido a visão. Os estudiosos acreditam que a Bíblia é inteiramente um mito e certamente é. Se você desmontar meu corpo, não encontrará nenhuma costela faltando, mas as Escrituras nos dizem que uma foi removida. A palavra costela é a palavra hebraica tsailah, que significa literalmente uma porção emana, que deixa tudo e se apega à emanação dele até que se torne uma só carne. Você se apegou e se tornou sua emanação tão completamente que acredita que é isso. Ao se apresentar, você sempre diz "eu sou" antes de dar seu nome. E se você está ferido, você diz "eu estou com dor", sempre invocando o nome de Deus. Você não diz "Deus está sofrendo", mas "eu estou". E este é o nome de Deus para sempre, porque os deuses desceram. Agora, deixe-me repetir. Não acredito apenas em um Deus. Acredito que todos os homens são deuses e que o homem coletivo é Deus. Acredito que quando você machuca os homens, você machuca a Deus. E quando você machuca os homens, você machuca a si mesmo, porque você é Deus e não há outro. Apesar dos horrores do mundo, Deus é amor.
Quando você está na presença dele, você não consegue sentir nada além de amor. E quando o amor o envolver e você se tornar um com Deus, você conhecerá um êxtase que nunca conheceu antes. E com esta união, você é incorporado ao corpo dele e sabe que você é todo amor. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Romanos 6. Quando você é incorporado ao corpo de amor, você está unido ao único corpo, ao único Espírito, ao único Senhor, ao único Deus e Pai de todos, sabendo que você é Ele. Então você despertará como aquele que comandou a queda, pois terá realizado seu propósito. Você despertará neste mundo de morte, sabendo que você é Deus, o pai do filho gerado de Deus, Davi. Está registrado que no Espírito, Davi chamou Jesus de Adonai, que é o seu nome hebraico para Pai, Senhor. Em hebraico, o nome Yod-Heh-Vav-Heh é tão sagrado que a palavra Adoniá é substituída. No Espírito, Davi o chamará de Pai, e você terá cumprido o segundo salmo. É Davi quem diz: Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Um dia, quando o seu tempo aqui for cumprido, você despertará e nascerá do alto. Então Davi aparecerá e todo o drama da Escritura se desdobrará dentro de você, revelando sua verdadeira identidade. Então você saberá que é um dos deuses que concordou em sonhar em conjunto. Agora, sonhando em conjunto, você e eu vemos um edifício de forma idêntica. Você pode vê-lo através dos olhos de alguém que gostaria de possuí-lo. Eu posso vê-lo através dos olhos de quem o admira sem esse desejo de posse, mas vemos o mesmo edifício. Nós vemos as mesmas ruas e reconhecemos o mesmo número para podermos ir onde quisermos. Mas o mundo é um sonho e nós somos os deuses que concordaram em sonhar em conjunto para não haver confusão. Se tivéssemos concordado em sonhar individualmente e todos tocarem solos, esta seria a peça mais selvagem e louca possível. Convido você agora a fazer tudo e imaginar que você realmente é o homem ou a mulher que deseja ser. Mas não duvide, pois no minuto em que a dúvida surge uma divisão mental, pois a dúvida é o diabo. Se você acreditar que, independentemente do que o mundo lhe diga, você é o homem que deseja ser, não enlouquecerá. Em vez disso, você se tornará este homem. O mundo dos seus sonhos se reorganizará para encaixar sua nova imagem dele, sem qualquer dificuldade ou ajuda de sua parte. Quando alguém nascido na pobreza persiste em sonhar que possui uma grande riqueza e o sonho se realiza, a sua riqueza parece perfeitamente natural para quem não conhece o seu sonho. Você está sonhando. Se você tenta realizar seu sonho enquanto duvida de sua possibilidade, estará caminhando para um colapso nervoso. Mas se você der tudo de si em sua reivindicação maravilhosa, você a cumprirá, pois todas as coisas são possíveis para o Deus que você é, pois você é o Deus de quem a Bíblia fala. Quando os deuses desceram segundo a semelhança dos homens, alguns encontraram uma vestimenta feminina e outros uma masculina. Entrando no portão da morte com aqueles que entram e se deitando na sepultura com visões da eternidade, os deuses estão sonhando o sonho da vida até que acordem e vejam Jesus e as roupas de linho que foram tecidas com a cooperação de um homem e uma mulher. Estas eram emanações da alma que não é nem masculina e nem feminina. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9. Você pode ouvir falar da morte de alguém, mas ele não morreu para si mesmo, pois foi determinado que todos os homens morreriam apenas uma vez. Morremos quando deixamos nosso lar celestial para descer e assumir as limitações da carne.
Naquele momento estávamos unidos a Cristo numa morte como a dele, com a promessa de que estaríamos unidos a ele numa ressurreição como a dele. A sua morte acabou. Quando você passa pelo portão chamado morte, você não morre, mas emana instantaneamente um corpo jovem e inexplicavelmente novo. A maioria dos que passam pelo portão nem sabem disso. Eles simplesmente não dão valor aos próprios corpos jovens, assim como fazem com tudo aqui. Durante todo o dia, um milagre acontece em seu corpo. Sem que sua mente racional e consciente saiba, o jantar desta noite está sendo convertido em sangue, tecidos e ossos. Nenhum homem pode fazer uma gota de sangue, fazer crescer um novo coração ou fazer um fio de cabelo na própria cabeça. Outro dia, foi registrado que um médico havia afirmado que seu paciente não poderia viver 3 semanas sem um transplante de coração. Ele operou o homem, lhe deu um novo coração e o homem viveu 18 dias. Não importa o que os médicos façam, nenhum homem viverá 1 hora além de seu período de tempo, como nos foi dito no Sermão da Montanha. Quem, por estar ansioso, pode acrescentar 1 hora à própria vida? No entanto, o homem continua acreditando cegamente que pode. Tudo o que ele está fazendo é divulgar seus cirurgiões e o mundo médico. Você não é o corpo que veste, então, quando o coração, o fígado ou os pulmões se desgastarem, você simplesmente sairá dele e emanará um novo. Feito à imagem de Deus, você é o filho pródigo de Deus que saiu do Pai. Você se apegou com tanta força ao corpo que veste que se tornou uma só carne com ele, de modo que sempre que ele for ferido, você será ferido. Este é o Adão e Eva das Escrituras. Portanto, não é um mito. Sua emanação sai de você, mas não de uma costela. Você não tem um corpo distinto de sua alma. Aquilo chamado de seu corpo é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, a principal entrada da alma nesta era. Você agora é uma alma que vive, destinada a se tornar um espírito vivificante. Tendo caído, você emana um corpo que é necessário para funcionar neste mundo, e você automaticamente faz isso sem faltar nenhuma parte. Conheço aqueles que saíram deste tempo-espaço e nem sabem que morreram. Se eu lhe dissesse agora que você não está apenas dormindo profundamente, mas também morto, você me consideraria louco e possuidor de um demônio. Foi o que disseram do Cristo ressuscitado. Porque ouvi-lo, ele está louco e tem um demônio. Pegando pedras para apedrejá-lo, eles disseram: Nós te apedrejamos por blasfêmia, porque você, sendo um homem, afirma que é Deus. Então ele respondeu: Não está escrito nas leis de vocês. Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? João, capítulo 10, versículos 35 e 36. Jesus nunca afirmou que era maior que outro. Aqueles que o ouviam não sabiam que era um Deus, e ele estava apenas tentando despertá-los para a lembrança de que eles eram os filhos que desceram. Ele disse, vá e diga aos meus irmãos que estou ascendendo para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus. Ele nunca afirmou que o pai dele era diferente do deles ou que o Deus dele era diferente, mas eles não conseguiam entender o mistério. Eles tentaram compreender com uma mente racional, mas tudo acontece na imaginação, que é Deus. O homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e este é o próprio Deus. William Blake. Agora, deixe-nos ficar em silêncio.